Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Docker aqui da Ubisoft. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje a gente vai entender o que é o Docker, o que são containers e a gente vai fazer essa aplicação na prática, inclusive no encontro de hoje. Até o final desse nosso encontro, a gente já vai sair criando e utilizando containers na prática. Esse curso, como eu disse, ele tem como objetivo te ensinar a utilizar o Docker e todas as tecnologias vinculadas na prática. Então a gente vai dispensar um pouco de teoria e conceitos técnicos e a gente vai sair utilizando só aquilo que é extremamente necessário para o cenário prático de Docker. Para a gente entender o que é um container, o que é o Docker, a gente tem que pensar o seguinte, que num cenário cotidiano, quando a gente quer instalar um software numa máquina, esse software desktop, no caso, ele precisa ser compatível com o sistema operacional base dessa máquina para ele funcionar. Por exemplo, um software que é feito especialmente para macOS, ele não vai funcionar em Windows, porque o sistema operacional base da máquina não é compatível. Por isso que a gente cria containers. A gente instala o Docker, que é um programa que funciona como uma camada entre esse sistema operacional base e os programas que a gente vai utilizar, que são os containers. Então, o que acontece? Ao invés dos nossos containers dependerem do sistema operacional dessa máquina física, eles não dependem, eles só dependem do Docker. Eles rodam em cima do Docker. Esses containers, eles são, na analogia, vamos tirar o conceito de container e vamos entender como caixinhas ou como aplicativos que a gente baixa. Eles são isolados, eles são fechados, eles contêm tudo o que a gente precisa, tá? O que geralmente tem dentro de um container? Um sistema operacional que a gente quer utilizar, um software com um sistema que a gente queira utilizar, configurações, arquivos, trocas de informações, tá? Depende do que a gente vai utilizar. Por exemplo, eu quero baixar um container com um Linux. Eu quero baixar um container com um Linux e um programa nesse Linux. Então eu baixo, é como se eu baixasse um aplicativo de uma lojinha e usasse ele. Só que esse aplicativo, que no caso é o container, nessa nossa analogia, ele não depende do sistema físico. Ele só depende do Docker instalado. Se o Docker funciona com o sistema operacional da minha máquina, perfeito. Nossos containers eles vão funcionar porque está o Docker instalado na nossa máquina. Os containers rodam a partir do Docker e não do sistema base. Então essa questão da compatibilidade fica tranquilo, tá? Os containers eles não se comunicam diretamente então com essa nossa máquina física. Ou seja, se a gente tem o Docker instalado, a gente instala containers em cima desse Docker. Tá? A gente pode criar do zero, tem duas maneiras, a gente cria do zero ou a gente baixa eles prontos de uma lojinha, que a gente vai fazer no encontro de hoje. E é simples, a gente só escolhe o que baixar, executa e sai usando. Tá? É simples, o Docker foi feito para ser simples e para ser compatível. Então, se na sua máquina funciona o Docker, tudo que você usar de containers, que você baixar e sair rodando containers, vai funcionar. Independente da tecnologia que existe dentro desse container, ele é isolado do mundo externo, isolado de sistemas físicos, de outros containers, de outras tecnologias. Um container, então, ele roda em qualquer sistema operacional que tenha o Docker instalado. Esse isolamento, tecnicamente, ele traz segurança, ou seja, ele não afeta o mundo afora e também é fácil de manusear, porque o container ele é isolado, então a gente pode pegar ele e jogar, no caso exportar, levar para outros locais, colocar num pendrive, transferir em nuvem, compartilhar com outras máquinas, tá? É fácil de exportar, de importar, não depende de um sistema hospedeiro, se o sistema do fulano roda, o meu não roda porque tem tais configurações, não. O container, do jeito como a outra pessoa te mandou, ele vai funcionar na sua máquina dessa mesma forma. Independente do sistema operacional que exista na máquina da outra pessoa, seja diferente do meu, o container não depende do sistema operacional. Contanto que tem o Docker rodando e funcionando como base nessas nossas duas máquinas, sejam elas diferentes ou não, o container vai funcionar da mesma forma. Isso é muito interessante, tá? Tecnicamente falando, ou na prática, tá? O que tem dentro de um container, dentro dessa caixinha isolada? Um sistema operacional, geralmente é um sistema operacional de linha de comando, um Linux, tá? Geralmente é um Linux. Programas em cima desses sistemas operacionais também, eles geralmente não têm interface gráfica, é tudo Command Line Interface, CLI.
que são compatíveis com esse sistema que está no container. O container ele funciona com camadas, porque pensa comigo o seguinte, às vezes a gente baixa lá da lojinha um container com Ubuntu, né? Mas se eu quiser baixar, por exemplo, ao invés de baixar um container só com um Linux Ubuntu, eu queira baixar, na verdade, um container com um Apache, que é um programa para a gente criar servidores e tal. A gente tem que pensar que para o Apache funcionar, precisa existir um sistema operacional base, porque é um programa que funciona em cima de um sistema operacional base. E como o container ele não se comunica com o mundo externo, a não ser que a gente permita, nativamente ele não se comunica. Então, o Apache precisa de um sistema operacional para funcionar. Então, quando você baixa um container com o Apache, consequentemente vai vir um sistema operacional instalado junto para que o Apache funcione dentro desse container. Então, esse é o conceito de camadas, tá? Além disso, tá? Você não precisa configurar tudo do zero. Geralmente o container, tá? Nesse exemplo, com o Apache, ele já vem com o Apache configurado, personalizado, já vem com armazenamento de dados, você pode habilitar volumes, que são pastas para guardar dados, que você pode sincronizar, inclusive, com o mundo externo, tá? Configurações de rede para se comunicar com outros containers, com máquinas físicas. Então, não é só uma caixinha com um programa que você baixa, é uma caixinha com um programa todo programado, todo personalizado para aquilo que você quer. Você pode baixar, como eu disse, pronto, ou você pode criar o seu do zero. A gente vai fazer tudo isso ao longo desse nosso curso. A utilização, aonde que a gente utiliza containers na prática, no dia a dia de profissionais, tá? O container, ele geralmente é utilizado em servidores, tá? Servidores com sistema operacional Linux sem interface gráfica. Aqueles servidores que a gente acessa geralmente em ambiente em nuvens, clouds como a AWS da Amazon, o Azure da Microsoft ou o GCP, o Google Cloud Platform. O que acontece? Estou no Windows, tá? A gente acessa a AWS da Amazon e aqui eu vou entrar com a minha conta e eu vou acessar um programa, no caso, um sistema na nuvem, que é basicamente isso aqui. É uma tela preta, ele já vai iniciar, é uma tela preta e é onde que você consegue colocar comandos. E aí o Docker ele vai funcionar aqui, por exemplo, o Docker ps-a, ele vai nos mostrar os containers, então aqui que a gente usa os containers. Só que, vamos supor que aqui no caso não, né? Mas que esse nosso sistema, no caso aqui é um Ubuntu, tá? Tá aqui ele esteja funcionando numa nuvem. Aí, independente seja no site da AWS, no site da Azure, enfim, tá? Então, a gente pode utilizar dessa forma. Aí, o que acontece? Nós, desenvolvedores, quando trabalhamos para uma empresa que tenha determinadas configurações do ambiente para a gente programar, geralmente se usam os containers dessa forma, como eu te mostrei, para que a gente não precise instalar tudo na nossa máquina. Imagina, então, uma empresa de 100 desenvolvedores, cada um com máquinas diferentes, com hardwares diferentes, com sistemas operacionais e configurações diferentes. Como é que tu vai querer que uma configuração seja idêntica para outra pessoa? Porque provavelmente o desenvolvedor não vai dizer, para mim funcionou bem. O desenvolvedor vai dizer, o 2 vai dizer, na minha máquina não funcionou, porque a minha tem o Windows 11, na do fulano tem o Windows 10, no outro tem o Ubuntu, no outro tem o macOS. São configurações físicas diferentes. Então, a incompatibilidade pode ser muito encontrada nos casos, tá? É um empecilho muito grande que causa problemas. E aí o que acontece? A gente instala o Docker em cada uma dessas máquinas, cria um container com toda a configuração das tecnologias que eu vou precisar para desenvolver, para trabalhar com o desenvolvimento de software. Ao invés de eu instalar e configurar tudo na minha máquina, eu só baixo esse container lá da lojinha, tá? No caso do Docker Hub, a gente já vê na prática, inclusive no encontro de hoje. A gente baixa esse container da lojinha, executa ele e conecta a nossa ideia, por exemplo, o VS Code, que a gente vai utilizar aqui também, diretamente a esse container. Então, a gente não precisa baixar nenhuma
tecnologia na nossa máquina, a não ser o Docker. A gente não precisa configurar nada. É só a gente baixar o container, aquela caixinha pronta lá da lojinha, e conectar o VS Code a ele e sair desenvolvendo. Tá? É muito simples, por isso que as pessoas usam Docker na prática. É aí que as pessoas usam o Docker na prática. Containers na prática. Tá? Existem outros softwares, o Docker é o mais popular de Containers Engine. Ou também existe um outro cenário, onde que, por exemplo, a gente tenha aquele servidor da tela preta lá na nuvem, tá? E aí a gente queira usar esse servidor, essa máquina para um determinado propósito. Por exemplo, como o servidor mesmo, para gerenciar dentro dessa máquina, ela vai suportar um programa que vai receber requisições, tá? É um programa web que vai guardar dados, tem uma base de dados. Então, para a gente não ficar configurando tudo do nada e que não haja incompatibilidades, a gente também baixa um container nessa máquina, deixa o container ou os containers executando, e aí ao invés das outras máquinas que acessam essa base de dados nessa máquina aqui, que vão acessar a base de dados, que vão acessar o servidor em si, acessarem a máquina física, a gente faz com que as outras máquinas externas acessem os containers nessa máquina física. Ou seja, então dispensa aquela configuração de libraries, de programas, a gente só baixa o container pronto e executa ele, com 2 comandinhos basicamente, tá? Com um comando basicamente, tá? Esse conceito, antes da gente partir para a prática, esse conceito ele se chama de IAC, Infrastructure as Code. Infraestrutura como um código. Então a gente cria um arquivo com código, aonde que a gente coloca um passo a passo de toda a infraestrutura, os programas que a gente quer, as configurações, personalizações desse programa, o que vai se comunicar com o que, qual que é a pasta que vai ou não guardar dados. Então a gente coloca toda a receita do bolo da infraestrutura do nosso sistema de TI dentro desse arquivo e a gente executa ele, tá? Ou a gente, como nesse encontro de hoje, baixa isso já o container pronto da lojinha e só executa, que na verdade é a receita do bolo que já foi feita por alguém, a gente simplesmente vai baixar ela pronta da lojinha e sair executando. Bem simples. É isso que é Docker e é assim que se usa Docker na prática. Os containers, eles possuem ciclo de vida, então eles podem estar executando up ou desligados, tá? Que é o excited. Geralmente esses dois, os principais. A gente pode construir containers, como eu disse, de 2 maneiras. Vou começar pela maneira mais fácil, tá? A maneira 1, que eu deixei ali embaixo no slide. A gente vai lá no Docker Hub, que é a lojinha, que é como se fosse uma Google Play, uma Apple Store, que tem aplicativos. Ao invés de aplicativos, a gente tem containers. A gente vai lá, eu vou até clicar aqui para te mostrar. Vamos lá na Docker Hub. Tá aqui, ó. Inclusive, cria sua conta na Docker Hub, eu não fiz o login na minha. Mas, por exemplo, eu quero procurar containers. Vamos lá, quero achar um container que tenha um sistema operacional Ubuntu. Vamos procurar um por aqui, ó. Ubuntu, tá aqui, ó, resultados. Legal, ó, um container de Ubuntu. Aqui está o comando, ou inclusive o botão para a gente clicar e baixar esse container. Depois a gente executa um comando na nossa máquina e aí a gente vai ter um container de Ubuntu. A gente pode acessar esse sistema, por exemplo, eu estou no Windows. Aí eu vou poder acessar esse Ubuntu dentro desse aplicativo, dentro desse container, tá? Simples, é assim que se faz, tá? Isso aqui a gente chama de imagem, tá? O que a gente viu ali a gente chama de image, que são imagens. Então, a maneira mais fácil da gente criar container é pegar lá na lojinha essa imagem pronta, executar ela e criar um container, tá? Ou a gente pode fazer de uma maneira um pouquinho mais difícil, que é a maneira 2 que eu coloquei ali por primeiro no container. Ou seja, ao invés de a gente pegar a imagem pronta lá da lojinha do Docker Hub, a gente pode criar a nossa própria imagem, como eu disse, com toda a infraestrutura e personalização que a gente quer. Aí a gente cria um arquivo, o nome desse arquivo tem que ser Dockerfile. Dentro desse arquivo, a gente coloca todas as informações, um passo a passo, uma receita do bolo de tudo que a gente quer. Por exemplo, ali, né, eu quero um sistema operacional Linux Ubuntu, eu quero que esse Ubuntu já, quando eu criar o container, quando eu executar, né, essa receita do bolo, eu quero que o container seja criado
com o Ubuntu, e daí eu quero instalar o software X, o software Y, eu quero criar uma rede para que eu possa conectar esse meu container que eu vou criar com outros containers, com outras máquinas. Então ele vai ter uma rede habilitada, ele vai poder se conectar à internet. Eu vou querer criar volumes, que são pastas para guardar dados. Eu vou dizer assim, ó, a pasta, a pasta de área de trabalho desse container vai guardar dados. Então eu digo que essa pasta é um volume. Então tudo isso eu defino nesse arquivo inicial chamado Dockerfile, tá? Quando eu terminar esse arquivo Dockerfile, eu vou executar esse arquivo, tá? Ou seja, quando eu executar esse arquivo com um comandinho ou um botão, executar o arquivo Dockerfile, tá? Com esse exato nome, eu vou criar a imagem. Lembra que a gente estava lá no Docker Hub e a gente viu ali o Ubuntu? Isso ali já é uma imagem com um Dockerfile de um Dockerfile executado. Ou seja, para criar um container do zero são 3 passos. Eu resumi aqui. Primeiro, a gente cria o arquivo com todo o passo a passo daquilo que a gente quer que esse container lá no final tenha. Esse arquivo se chama Dockerfile. Ele tem uma sintaxe específica que a gente vai ver ao longo dos nossos encontros, que é bem simples também, ela é bem declarativa, ela é em cascade de cima a baixo. A gente vai colocando os passos de cima a baixo em ordem crescente, tranquilo. Terminamos esse arquivo, a gente salva ele e executa. Então esse é o primeiro passo, tá? Criamos o arquivo, que é a base, a planta, tá? Quando a gente executar esse arquivo, a gente vai criar uma imagem. Essa imagem é como se fosse uma planta baixa de uma casa, tá? Então a gente fez o rascunho, que é o Dockerfile, executamos, fomos para a imagem. Agora, para a gente criar containers, é só executar a imagem, tá? Então a imagem é um container que ainda não foi construído, tá? Basicamente isso. Ao invés de a gente salvar containers na lojinha, agora corrigindo, tá? A gente já pegou o aspecto técnico. Lá no Docker Hub, que é a lojinha, ao invés de existirem containers prontos, a gente, na verdade, tem as plantas baixas dos containers, que são as imagens, tá? Ou seja, o Docker Hub é uma lojinha de imagem. Quando a gente baixa a imagem pronta e executa, que é o que a gente vai fazer aqui no encontro de hoje, a gente cria o container. Ou a gente pode, ao invés de baixar a imagem lá da lojinha, criar a nossa própria e personalizada. Então, a gente precisa criar o arquivo de construir imagem, que se chama Dockerfile, coloca todos os passos da estrutura que a gente quer que o container tenha, executa o arquivo, criamos a imagem. A partir de agora, o Dockerfile, esse arquivo que foi o rascunho, ele pode ser descartado, tá? O que vale é a imagem. Essa imagem a gente pode salvar na lojinha, a gente pode mandar para outra pessoa, a gente pode mandar para um outro colega de trabalho, para que quando a gente execute a imagem, o container seja criado com todas as instruções que a gente colocou no Dockerfile que gerou a imagem. Então, o Dockerfile gera a imagem, executando a imagem cria containers. A gente pode criar um container, a gente pode criar vários containers, depende da escala que a gente queira colocar, tá bom? Então essa é a forma mais difícil que a gente não vai fazer hoje. Hoje, a gente vai lá na lojinha do Docker Hub, baixar a imagem pronta, que alguém já construiu a partir de um Dockerfile, tá? E compartilhou lá com nós na lojinha, no Docker Hub. A gente vai baixar essa imagem pronta, executar ela e, consequentemente, serão criados nossos containers. A gente vai utilizar, ao invés do ambiente em cloud, tá? Numa AWS, que tem um custo e tudo mais, a gente vai utilizar, eu estou no Windows, tá? Eu vou usar o WSL. Você pode baixar uma máquina virtual com o Ubuntu Server, tá? A gente não vai utilizar botões, a gente não vai utilizar interface gráfica, porque Docker é linha de comando. Se você usa Docker com interface gráfica, você vai estar usando, na verdade, o Docker de linha de comando com uma interface por cima. E quando você estiver trabalhando, é isso aqui que você vai ter à sua disposição. Então, a gente vai ter que decorar os comandos, porque a interface gráfica, na verdade, é os comandos sendo executados por baixo. Nada mais do que isso, tá? Então, é super simples, tá? Eu, na minha opinião, acho mais simples executar o comando e ver acontecer, porque são 2 comandos que a gente vai ter que, entre aspas, decorar. Eu vou passar aqui a lista dos comandos, aquele só que a gente utiliza no dia a dia, você pode aí copiar e colar e tá ótimo, tá?
E ao invés de a gente utilizar um ambiente na internet, como essa máquina, a gente vai baixar ela na nossa máquina. Então, porque o ambiente em cloud ele tem custos, tá? Não é totalmente gratuito. Então, para a gente utilizar com com um pouco mais de folga, eu vou usar aqui no Linux Ubuntu, no caso com o WSL. Então você pode ir ali na Windows Store, Microsoft Store, e digita Ubuntu, tá? Você instala o WSL, digita Ubuntu, instala o Ubuntu e sai usando, tá? Para você, antes, esse sistema ele tem que ter, tá? Esse Ubuntu tem que ter o Docker instalado. Então aqui eu deixei um comando do Docker, tá? Todo um comando que ele instala o Docker, configura, ele executa o Docker sem permissão de administrador e tudo mais. Esse passo a passo vai estar lá no meu site, que é ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube ou em alguma outra plataforma vinculada ao meu projeto Ubsocial, provavelmente o link estará na descrição desse nosso encontro. E aí você vai lá, copia e cola, assim como os comandos de Docker que a gente vai fazer ao longo de todo o nosso curso. Então vai ser muito simples, tá? A gente vai instalar o Docker, docker-version, é assim? Não, é aqui, ó, menos version, tá? Aí, ó, eu tô com o Docker, nesse caso aqui, 28, tá instalado. E é de boas. O que a gente vai fazer, então, no encontro de hoje? Instalando a máquina Ubuntu, de qualquer maneira, tá? Contanto que você consiga chegar nesse resultado aqui com o Docker rodando, tá ótimo. Aí o que a gente vai fazer? Nesse nosso primeiro encontro, a gente só vai ver como é que funciona um container na prática. Então a gente vai baixar uma imagem lá da lojinha, tá? Uma imagem já pronta, lá do Docker Hub, do Debian, tá? De um sistema operacional Linux chamado Debian. A gente vai entrar nesse container e a gente vai fuçar, a gente vai mexer, a gente vai trabalhar dentro desse container. De uma forma totalmente simples, tá? Dentro dessa nossa máquina. Então, como é que a gente baixa uma imagem da internet e executa ela? Através desse comando docker run, tá? Você vem aqui Ctrl+C e botão direito para colar. Ou no Linux, nativamente, Ctrl+Shift+V para colar, tá? Ctrl+Shift+C para copiar do terminal Linux, Ctrl+Shift+V para colar. No ambiente Windows, Ctrl+C, ou você vem aqui, ó, 2 cliques, tá? Deu o botão direito ele cola de novo, tá? Botão direito direto faz essa colagem. O comando chamado docker run -dpi, o nome da imagem e o terminal que a gente quer usar, é o comando que vai baixar a imagem lá da lojinha, vai executar e criar o nosso container. Então, olha, através desse comando, ele vai identificar que a gente ainda não tem essa imagem na nossa máquina. Então, ele vai baixar da lojinha, ele vai procurar lá no Docker Hub. Vamos dar uma olhada, inclusive, aqui no Docker Hub. Onde que está essa imagem do Debian, tá? Estou aqui na Docker Hub, vamos procurar aqui, ó, Debian. Debian com N, tá? N no final. Debian, que é um sistema operacional, tá aqui ela, ó. Inclusive é oficial, tá? É interessante a gente baixar imagens verificadas. Tá aqui. Então isso aqui não é um container, tá? Container em si é o resultado daquilo que a gente cria na nossa máquina. A lojinha tem imagens. A gente vai baixar essa imagem através do comando. Tá? A gente pode baixar o Docker Pull. O Docker Pull ele só baixa, não executa. Esse comando aqui que eu te passei é melhor. Ele baixa e executa, que é o docker run. Então, ele viu que a gente ainda não tinha baixado essa imagem Debian na nossa máquina local, na nossa máquina física, ou na nossa máquina que a gente está com o Docker rodando, tá? Não precisa ser física, pode ser na AWS, como eu te disse, ou na Azure, enfim. Ele vai baixar essa nossa máquina de Debian, então, porque ele identificou que a imagem não existe na nossa máquina local, ou seja, a gente baixa a imagem uma vez. A partir do momento que ela está na nossa máquina, ele não baixa ela duas vezes. Ele vai simplesmente executar ela. Deixa eu dar um Enter aqui, porque eu acho que ele já baixou. Isso aí. Ele não está atualizando o meu WSL. Então, se a gente executar o comando docker ps, a gente vai listar
todos os containers que estão na nossa máquina. Antes você viu que não tinha nenhum, né? Apareceu só o cabeçalho. Agora a gente já tem o container, ó. Então ele baixou a imagem lá da lojinha, tá? Lá do Docker Hub, executou a imagem e, consequentemente, executando a imagem, cria o container. Criou um container com um Debian dentro, com a imagem Debian e um SH, que é um terminal para a gente executar comandos dentro desse container. O container ele tem características, ele tem um ID, que é único para cada container, uma imagem, que é aquela que a gente baixou, um comando, uma descrição, o status, tá? Aqui é o ciclo de vida. Nesse caso ele está up, ele está executando, ele está funcionando. Tá? Ele pode estar excited, que seria desligado, parado, que a gente não consegue acessar. Up ele está rodando, está em segundo plano, está rodando. Ele pode ter portas de rede abertas, nesse caso não tem, e ele tem um nome que também é aleatório, porque a gente pode chamar esse container pelo ID ou pelo nome. Eu sempre vou utilizar o ID que eu acho mais simples. Como nesse caso, tá? A gente então baixou a imagem, listou os containers. Como a gente acessa esse container, tá? A gente vai acessar com esse comando aqui. Deixa eu colocar aqui para nós. Docker exec -ti. Aí, como é que a gente vai chamar o container? Pelo nome dele, ou, que eu gosto particularmente, pelo ID. Então, botão direito. O ID do container e o comando dele, que é sh. Então, sh. E olha só, a PS1, que é essa descrição aqui, ó, ela mudou a partir de agora. Deixa eu dar um Ctrl D para sair do container, porque a gente já tinha entrado no container. Quando eu estou no Ubuntu, eu executando esse comando, get release, a gente vai ver informações do sistema que a gente está, do sistema físico, do sistema local, que a gente chama de host Docker, tá? Que é a máquina host, que é a máquina que a gente está trabalhando, que não é o container em si, que está executando o Docker. A gente está no Ubuntu, nesse meu caso, 2404, codinome Noble, enfim, tem todas as informações. Setas direcionais para cima e para baixo, a gente acessa Ctrl L, tá? A gente limpa o terminal, e setas direcionais para cima e para baixo a gente acessa o histórico de comandos. Vou executar de novo aquele comando docker exec -ti, o ID do container e o comando dele para a gente entrar no container, tá? Entramos. Agora a gente criou um container e a gente entrou nele. Agora, como é que eu sei que eu estou dentro do container? A gente estava no Ubuntu, né? Agora a gente executando esse comando, o mesmo comando de antes, a gente vai verificar que a gente não está mais no Ubuntu. A partir de agora a gente está num sistema operacional Debian, ou seja, o sistema do container, a gente está dentro do container. Então aqui a gente pode instalar programas, a gente pode guardar dados, a gente pode acessar a internet, nesse caso não, né? Mas se a gente configurasse rede, a gente poderia acessar a internet através desse container e outras máquinas acessarem esse container, compartilhar dados, instalar software, trabalhar dentro desse sistema em específico. A gente está dentro desse container. Como que a gente faz para sair do container e voltar para a nossa máquina que a gente estava antes, que é a máquina local? Ctrl D, tá? Ctrl D que faz o logout. Agora, se a gente executar o etc release ali, a gente vai ver que a gente saiu do Debian e a distribuição agora é o Ubuntu. Ou seja, a gente voltou para a máquina host, que a gente não está no container. A gente saiu do container, executando aí o comando, deixa eu colocar aqui um Ctrl L para limpar aqui, ó, docker ps, tá? Aí, ó, a gente vê que tem um container rodando, tá bom? Vou fechar aqui. Então, no encontro de hoje, a gente já viu o que é um container, super simples, né? Que é uma caixinha que a gente pode baixar e entrar nela, como a gente viu na prática, e ela não depende se eu estou no Windows, se você está no Mac, se você está no Linux, ela só depende do Docker para funcionar. Ela é isolada do sistema externo, do ambiente externo. A gente pode pegar esse container que a gente criou,
ou tecnicamente dizendo, essa imagem que a gente criou, a gente pode levar para outros lugares, tanto a imagem quanto o container, tá? Os dois, a gente pode manusear os dois, que são isolados, tá? Mandar para outras pessoas que têm o Docker na máquina, e quando essas pessoas executarem, se essa máquina for diferente, for igual a nossa, isso tanto faz. Contanto que tenha o Docker instalado na máquina delas, vai funcionar da mesma forma como funcionou para a gente. Essa é a magia, tá? Da mesma forma que funcionou para a gente, de que forma, de que maneira, tá? Com as mesmas configurações, com a mesma personalização, com os mesmos softwares, sem problemas de incompatibilidade. No próximo encontro a gente vai ver outras maneiras e outros exemplos da gente criar containers, como a gente falou no encontro de hoje. A gente pode baixar a nossa imagem pronta da lojinha e executar, como a gente fez agora, e também a gente pode criar lá a imagem do zero, aqueles 3 passos, cria o Dockerfile, executa ele, criou a imagem, né? Aí executa a imagem, constrói o container, que é você criar um container passo a passo lá do zero com as suas configurações e personalizações específicas que a gente vai ver ao longo do nosso curso de Docker. Mais informações você pode encontrar lá no meu site, ubsocial.github.io. Você vai encontrar todas essas informações teóricas e práticas e todos os comandos. Você não precisa nem digitar os comandos. É só ir lá, copiar e colar os comandos, que vai ficar bem simples, porque o objetivo do Docker é esse. É você instalar o Docker, baixar e executar as imagens para criar os containers e sair usando eles. Tá? Não tem mistério. É isso que a gente viu e nada mais que isso. O Docker foi feito para ser simples e para ser muito funcional para o seu dia a dia de trabalho. Um abraço e até o próximo encontro.